Na aula de hoje nós vamos criar um componente de estrelas que vai corresponder ao valor da variável rating. E esse componente vai ser inserido dentro do nosso componente de listagem de contatos. Vamos começar criando o componente. Dessa vez nós não vamos criar arquivo por arquivo, nós vamos usar o gerador de componentes do Angular via linha de comando. E o comando para a gente criar isso é esse seguinte aqui: ng generate component, o nome do componente que vai ser stars, e esse skip tests ele vai pular a criação do arquivo de teste. Simplesmente isso. Aí nós vamos desenvolver o código da classe de script, o código do template e o código do CSS desse componente. Para a gente usar as estrelinhas, vamos instalar o Fountain. Depois nós vamos inserir o componente de estrela dentro do componente de listagem. E, por último, passar o valor de uma variável que está lá no componente de listagem para dentro do componente de estrelas. No caso, é o nosso rate, que vai ser passado do componente de listagem para dentro do componente de estrela. Depois nós vamos precisar desse valor para poder calcular qual é o tamanho da nossa div que vai conter estrelas. Bem, o server parado, nós podemos digitar aqui ng generate components. Podemos fazer isso aqui até de forma abreviada: ng gc e o nome do componente skip tests. Podemos ver que já foi criado aqui o CSS, o HTML e o arquivo de scripts do nosso componente de estrelas. E o módulo Py também foi atualizado. Quer dizer o quê? Tá aqui, ó, uma pasta, nossos 3 arquivos, o arquivo CSS, o HTML e o script do nosso componente. Aqui em nosso módulo também já foi adicionado o nosso componente de estrelas. Também foi feito o import dele. Tudo isso com aquele comando. Esse comando aqui. Podemos startar aqui nosso server. E aqui vamos dar uma analisada no que temos. Nosso CSS vazio. Arquivo de HTML, né, não vamos precisar disso. TypeScript já foi criado e pré-configurado aqui, já com o seletor, o arquivo de template que é associado a ele, e o arquivo CSS também associado a ele. Aqui está no ponto da gente começar a desenvolver o nosso código. Bem, para a gente pegar o valor de rate que está no componente de listagem e trazer ele para dentro desse componente, nós vamos criar uma variável chamada rate também, tipo number, mas com um detalhe: como essa variável vai receber uma outra variável de fora, nós vamos decorá-la com @input. Dessa forma, ela está preparada para receber o valor do componente de listagem. O input foi importado aqui,
que também está dentro do pacote core, que está dentro de @Angular. Agora vamos criar mais uma variável que vai ser o tamanho da nossa div de estrelas. Certo. No Angular, a gente tem alguns métodos que são executados conforme for o ciclo de vida do componente. O componente ele tem um ciclo de vida, ele é criado, ele é destruído quando não se tem uso mais. E nós vamos ver esses métodos conforme a gente for aplicando eles na prática. Por enquanto, nós vamos precisar de um método que detecte quando alguma propriedade sofrer uma alteração. Esse método é o ngOnChange. O padrão, o retorno dele é vazio, mas para ficar explícito, nós vamos colocar o void aqui. Para a gente usar o change, nós precisamos implementar ele aqui. O forte dele também foi feito. Agora nós precisamos calcular qual vai ser o tamanho da div que deve aparecer, pois esse tamanho ele deve coincidir com a numeração da variável rate. Para isso a gente vai usar uma pequena equação aqui. Largura da nossa div vai ser igual ao valor de rate vezes 14.8. 14.8 é o tamanho de uma estrela daquelas em pixel. Por exemplo, se a gente tiver o rate falando em mim, então vai ser 1 vezes 14.8, que vai dar 14.8. Então a largura da nossa div de estrelas vai ser 14.8. Esse é o valor de uma estrela. Então uma estrela vai ser exibida. A próxima etapa é fazer o HTML. Para isso nós vamos precisar de uma div. Essa div vai ter o tamanho 100 pixels. E aqui dentro nós vamos inserir nossas estrelas. Para inserir essas estrelas aqui, nós vamos instalar o Fontowns. Vamos parar o servidor, Ctrl+C. Para instalar o Fontowns é a mesma lógica que nós usamos para instalar o Bootstrap. Open, install, ou simplesmente, de forma abreviada, npm espaço i espaço font awesome. Deve ter aparecido uma pasta de Fontowns só aqui. Pesquisar. Está aqui. E aqui está o CSS dele minimizado. Nós vamos usar esse arquivo aqui. Mesmo processo que nós fizemos quando instalamos o Bootstrap.
Vamos lá, nos nossos estilos globais, e importar ele aqui. Agora, vamos inserir as estrelas aqui. Para isso, nós vamos usar alguns spans. São 5 estrelas. Da forma que está aqui, nós já poderíamos inserir lá dentro o nosso componente de listar. Através do seletor, aí vamos lá no componente de listagem. Precisamos startar nosso server. Vamos atualizar aqui. F5. Assim nós já podemos ver as estrelas, mas elas ainda não estão refletindo o valor de rating ainda. Na parte de HTML das nossas estrelas, nós vamos precisar envolver essa div aqui com uma outra div. Vamos precisar de um CSS com ela, dá o nome de drop. E a largura dessa div vai ser o tamanho da nossa variável start width. Agora é o código dessa classe de estilo, que é aqui onde está o segredo que realmente vai fazer com que só apareça a parte referente a esse tamanho aqui. Aqui vamos usar a propriedade overflow. Isso aqui é CSS. Esse overflow ele é usado quando você tem conteúdos que são maiores do que a tela. Então, com esse overflow, a gente controla o tamanho de exibição desse conteúdo. Geralmente, o overflow aqui no CSS a gente usa junto com a largura da div que a gente quer exibir. Porém, como nossa largura é dinâmica, vamos receber ela aqui. Esse overflow, ele cria uma barra de rolagem. Então, para esconder essa barra de rolagem, a gente usa header. E por último,
Nós vamos pegar o valor da variável que vem do componente de listagem e passar ela para o componente de estrelas. Isso é feito da seguinte forma. Essa é a nossa variável de input que foi declarada dentro do componente de estrelas e ela vai receber um tag rating. Pronto. Agora eu está refletindo o valor de rating. E dessa forma aqui nós conseguimos interligar um componente com o outro. Utilizando o seletor, nós inserimos um componente dentro do outro e usando uma variável do tipo input, conseguimos pegar o valor de um componente para o outro. Aqui é uma visão geral de como as coisas estão organizadas. Temos o nosso componente de listagem, composto por um HTML, uma classe de script em CSS. Temos aqui o componente de estrelas, também composto por um HTML, TypeScript e CSS. Aqui eu anotei assim, está adicionado no componente de listagem através do seletor star. E o star obtém o valor de uma variável que está no componente de listagem através do decorator input e da ligação dessa variável que é o input com a variável que nós queremos obter. Há uma questão de hierarquia nesse processo que a gente fez aqui que a gente precisa considerar. Nós temos o componente de listagem, que é uma espécie de container para a gente colocar o componente de estrela dentro dele. Portanto, de certo modo, o componente de listagem ele está em uma hierarquia superior ao componente de estrelas. Se a gente bloquear a visualização do componente de listagem, automaticamente o componente de estrelas também não vai aparecer. Porém, se a gente bloquear a visualização do componente de estrelas, não vai afetar o componente de listagem. Portanto, temos o componente de listagem sendo considerado como componente pai. E temos o componente de estrelas sendo considerado como componente filho. Isso é importante você visualizar isso por conta do input. O input ele é um decorator que serve para você puxar o valor que está no componente pai para dentro de um componente filho. E é isso aí. A próxima aula, que você tem mais? Entendeu? Na próxima aula, nós vamos mexer com parte de serviços. Já vamos trabalhar com rotas, com validações. Vamos adicionar funcionalidades aqui para alterar registros e etc. Esse capítulo acaba por aqui. Esse código eu vou subir para o repositório. E até a próxima.